Prosseguindo então os conceitos de deslocamento e distância percorrida, agora vamos ver como eles serão calculados em trajetórias circulares, ok? Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma trajetória circular em que um móvel vai do ponto A até o ponto D, A, B, C, D e chega no ponto A novamente. Aqui eu estou supondo que este móvel ele faz essa trajetória circular, cujo raio vale 2 metros na figura, ok? Então ele quer saber qual seria o deslocamento e a distância percorrida de A até B, tá? De A até B. Então veja a diferença de interpretação de deslocamento e distância percorrida. A distância percorrida é exatamente esse arco de circunferência aqui. Isso aqui é o D, é o quanto ele andou realmente. E a distância percorrida. E o ΔS? Só me interessa o início e o término. Começa em A e acaba em B. Então seria término menos o início. Então é exatamente esse segmento de reta aqui. Este é o ΔS, tá certo? Como que eu vou calcular, então, o ΔS? O ΔS nada mais é que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Percebam aqui na figura que o ΔS é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Novamente vamos usar o Pitágoras, não é isso? Tá certo? Cuja hipotenusa, olha, esta hipotenusa e os catetos correspondem exatamente o raio do círculo, não é isso? Calculando o ΔS como a soma dos quadrados dos catetos, calcular a raiz quadrada, chego em raiz quadrada de 8, simplificando e chego em 2 raiz quadrada de 2 metros. Então esse seria o ΔS, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. E o D, que é a distância percorrida realmente, é um arco de circunferência. Comprimento total da circunferência vale 2π vezes r. Π é da trigonometria, o 3,14. Comprimento total da circunferência é 2π vezes r. Qual foi a distância percorrida? Foi exatamente 1/4 de todo o círculo. Então seria o comprimento, 2π vezes o raio, que é 2, tá certo? Tá lá em cima, o raio é 2 metros. Então 2π vezes r, que é o comprimento total, dividido por 4. Por quê? Porque eu tive uma distância percorrida de 1/4 de todo o círculo percorrido. Calculando isso, a distância percorrida deu π metros, que seria 3,14 metros, tá certo? Então é assim que se calcula numa área circular o deslocamento ΔS e a distância percorrida, tá certo? Vamos a outro exemplo de área circular. Agora eu quero o deslocamento e a distância percorrida de A até C, olha lá, da metade do círculo. ΔS é o quê? Exatamente, me interessa o início e o término apenas do movimento. Então é exatamente esse segmento de reta aqui, tá certo? Que corresponde a quanto? Se você observar, o ΔS deu quanto? 2 vezes o raio, porque isso aqui é o raio e esse aqui também é o raio. Então me interessa final menos inicial, que é exatamente isso daqui, tá ok? Por isso que o ΔS é 2 vezes o raio, que me corresponde a 4 metros. E a distância percorrida é o quanto realmente ele percorreu. É outro arco de circunferência, tá certo? É o 2πr, olha lá, o raio vale 2, é 2π vezes o raio vale 2, só que daqui até aqui ele percorreu quanto do círculo? Metade. Então fica 2πr, o raio é 2, dividido por 2. Então a distância percorrida vale quanto? 2π metros, que seria 2 vezes 3,14. Neste caso aqui, em que ele quer saber da volta toda, de A até A. Toda vez que um móvel parte de um ponto A e chega no ponto A, qual é o ΔS? 0. Final menos inicial, estou em um único ponto, tá certo? Portanto, o ΔS é 0. E a distância percorrida total, o que seria? 2πr, que seria o comprimento total de um círculo. 2πr, o raio vale quanto? 2, que nós falamos, não é isso? Portanto, finalizando, 4π metros, que seria a distância
percorrida. Então essa é a interpretação de como calcular o deslocamento ΔS e a distância percorrida em trajetórias circulares, ok? Na próxima etapa da cinemática escalar, veremos a velocidade escalar média. Obrigado pela atenção, até mais tarde.